origem das coisas de hoje é sobre a companheira mais fiel e amável da infância, a boneca. O brinquedo surge há milhares de anos e os primeiros registros são da Babilônia e do Egito Antigo. Aqui no Brasil, os indígenas também produziam bonecas de barro, madeira e de palha, muito antes dos portugueses chegarem por aqui. Ela encanta e transmite por meio dos variados tipos a cultura e as características das nações. No entanto, a utilidade primeira da boneca sempre será a de embalar sonhos e fazer do imaginário das crianças um universo divertido. Meu nome é Leandro Primo Capello, a minha profissão é comerciante, a minha idade eu tenho 67 anos e a minha profissão mesmo é resgatar sonhos, que é consertar bonecas, brinquedos, videogames. Essa é a minha profissão. Bom, a origem da boneca mesmo, que ela veio mesmo, foi há mil anos atrás, pelos indígenas, né? Eles faziam boneca de pano, boneca de massa, né? Igual aquelas massas para fazer tijolos, sabe? Então, a origem mesmo veio dos índios, há 1000 anos atrás. A boneca em si, ela foi fabricada, a primeira boneca foi fabricada em 1937 pela fábrica Estrela. Essa foi a primeira boneca fabricada no Brasil pela Estrela. E daí para frente, lógico que antes não tinha uma fábrica, mas as mães faziam aquelas bonecas de pano para as crianças brincarem. Antigamente, mas muito antigamente, os pais faziam aqueles carrinhos de madeira, roda de madeira, e amarravam um cordãozinho para as crianças brincarem com esse tipo de brinquedo que era caseiro. Então, em 1937, a primeira boneca foi fabricada no Brasil pela Estrela. A boneca sempre foi feita para a criança brincar. Bem lá no passado, era para a criança ter aquilo lá para brincar mesmo. Principalmente essas bonecas que era tipo fantoche, que as mães faziam de pano, como também as crianças brincavam com a bola, era de pano, né? Fazia de meia para as crianças chutarem a bola, que não tinha bola. Então, a boneca e o brinquedo, ele veio para brincar, ele não veio como enfeite. Então, sempre teve antigamente, as mães, era tudo caseiro, bola era caseira, exatamente para as crianças brincarem mesmo. E elas adoravam, porque, lógico que não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, mais ou menos tinha o rádio, né? Eu sou Georgia Nunes, tenho 34 anos e sou empreendedora social na Amora Brinquedos. Bom, antes de entrar nesse negócio de brinquedos, de bonecas, eu era designer, porque eu sou formada em design de produto, então me especializei em design estratégico e trabalhei durante a minha vida inteira, antes da Amora, com design. Então, design para web, design gráfico, interfaces, UX. Na verdade, assim, eu trabalhei durante 11 anos, não, durante 10 anos eu passei por 10 empresas diferentes, de publicidade, agências digitais, de design, e em todas eu pedi para sair. E aí, isso virou uma questão, né? Até eu entender que, na verdade, eu precisava trabalhar com algo que fizesse sentido para mim. Porque, até eu entender isso, eu pedia para sair das empresas, porque
Para mim, não adiantava trabalhar apenas para monetizar, apenas para o lucro financeiro. Eu precisava ter um lucro social por trás, que é o que está tão na moda agora, chamado de propósito, né? Eu, durante esses 10 anos, eu já sentia esse desejo muito forte de trabalhar com algo que desse sentido para minha vida, que não fosse só monetizar, né? Lucro financeiro. A Amora, ela surge em 2016. Na verdade, a semente da Amora é plantada no final de 2015. Quando eu precisei fazer, eu faço parte de um grupo social e aí eu precisei fazer um evento, né? A gente ia fazer um evento social, onde eu precisei comprar bonecas. E aí essas bonecas, eu queria comprar bonecas negras para poder dar para as crianças que iam receber, que eram crianças negras. Eu queria que elas se vissem naquelas bonecas. E daí eu fui atrás das lojas de brinquedos, né, para procurar essas bonecas. E eu só encontrei um modelo aqui em Salvador. Aqui em Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano. A primeira cidade de população mais negra é a Nigéria. Aqui tem mais de 80% da população negra. Então, assim, não tem explicação de por que não existiam bonecas negras, né, nas lojas. Então, eu fui atrás de produzir essas bonecas. Já que não existiam, eu ia produzir. E foi assim que foi nascendo a Amora. Daí eu comecei a pesquisar modelos na internet para que eu pudesse costurar em casa. Eu tinha uma máquina de costura em casa, bom, aí eu tenho que explicar, né? Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade chamada Tucano. No interior era muito fácil você encontrar pessoas que reformassem roupas, era muito barato também. E logo quando eu me mudei para cá, para Salvador, para estudar, era muito difícil encontrar pessoas que reformassem as roupas. Então, às vezes eu comprava uma calça muito apertada e quando encontrava, o preço não era o mesmo preço que eu encontrava no interior. Daí eu encontrei, um certo dia apareceu para mim um anúncio patrocinado de uma máquina de costura e eu decidi comprar para reformar minhas próprias roupas. Nunca tinha feito um curso de costura na vida, mas eu decidi que eu ia reformar minhas roupas e comprei essa máquina. Acabei que eu quase nunca usava ela ficou parada lá, mas eu entendi depois que ela serviu a esse propósito aí de eu poder costurar as bonecas. Então essa virou a minha primeira máquina de costura, onde eu usei para poder costurar as primeiras bonecas Amora, né? Primeiro eu costurava a partir de moldes da internet, depois eu fui desenvolvendo, eu sou formada em design de produto, então eu fui desenvolvendo o próprio modelo da Amora, né, da boneca Amora, que hoje é um modelo nosso, é um molde nosso, não existe na internet. Mas isso foi um processo, né, até a gente conseguir desenvolver. A boneca representa muita coisa para a criança. Hoje, no Brasil, está nascendo muita criança, né, no mundo inteiro, mas hoje no Brasil, quantas milhões de crianças estão fazendo aniversário? E até uma certa idade, 10, 12 anos, ainda a criança quer ganhar um brinquedo, quer ganhar uma boneca. E aquela boneca faz parte da família dela. A criança ganha uma boneca, ela batiza ela como, olha a minha Bruna, olha a minha Cleide, enfim, dorme com ela, dorme com os ursinhos. E os meninos iguais. Os brinquedos, o significado da boneca é muito forte mesmo, sabe? Ela marca uma geração, ela marca a nossa vida. Então, é uma coisa muito forte, boneca, brinquedo e carrinho. E aí, depois, começou a chegar as bonecas de fora, né? Que na Itália são bonecas de louças, que parecem uma criança, bonecas de porcelana da Alemanha. E aí, essas bonecas, a maioria das vezes, eram as pessoas que saíam fora do país a passeio e traziam as bonecas. Aí despertou a curiosidade, né, de muitas pessoas trazer elas para vender aqui. Alguns comerciantes compravam lá fora e traziam as bonecas que normalmente era louça, porcelana, as bonecas antigas que começaram a vir de outros países para cá. Essas bonecas, elas começaram essa evolução no ano 70 para frente, 1970, começou a ver as bonecas de borracha, tudo pela Estrela,
Suzy da Estrela, que são todas aquelas bonecas de borracha, de vinil, né? Já era um outro produto, já era mais sólido o vinil, né? Que a borracha é totalmente macia, né? Que fazia aqueles bebês de borracha. E aí já teve aquelas bonecas com o olho que abria e fechava, né? E aí tinha dentro das bonecas, quando você virava, um choro que imitava um choro de uma criança chorando quando você virava ela de bruço. Então, foi nesse sentido, né? E a boneca mais vendida no mundo é a Barbie, que é da Mattel. Eu sempre brinquei de bonecas, né? Até pelo fato de ser mulher, né? As mulheres são ensinadas desde meninas a brincarem com bonecas, né? Isso vem inclusive do nosso sistema heteronormativo, de que menina tem que brincar de boneca, menino tem que brincar de carrinho, de bola. A gente desconstrói isso na Amora. Mas na minha infância eu tive muito acesso a bonecas. Nunca brinquei com nenhuma boneca negra, mas brincava muito com bonecas, adorava. Eu falo sempre assim que se eu fizer alguma outra coisa pra monetizar mesmo, pra pagar os boletos, a Amora precisa existir, nem que seja em segundo plano, porque é o que faz o meu coração bater mais forte, é o que faz eu querer trabalhar para aquilo. Eu gosto de acordar e trabalhar para a Amora. Hoje minha dedicação é 100% para a Amora, né? Então eu não me vejo trabalhando em outra coisa. O que eu sei da origem das bonecas é que antigamente elas eram utilizadas como amuletos, né? Então elas vêm muito desse lugar do sagrado, algumas bonecas eram feitas de madeira, outras de barro e eram enterradas juntas com os faraós, por exemplo, porque eles entendiam que era como se não podia ser enterrado junto com um membro da família que estava vivo, então eles enterravam junto com uma boneca para representar aquela pessoa. Então, no início elas vinham como não tinha esse apelo afetivo que a gente tem hoje de brincar, da infância, não, era algo mais no campo do sagrado, do amuleto, né? Depois que elas foram se transformando para o que é hoje, né? Que é um objeto de afetividade, né? De que as crianças usam. A gente tem hoje clientes que são avós e que elas têm bonecas da infância delas, né? Sobretudo bonecas de pano, porque tem essa durabilidade, né? Na Amora, as nossas bonecas são produzidas de pano, são de tecido, 100% algodão. Então, esse processo eu conheço todo, porque no início era eu que costurava, era eu que fazia tudo. Hoje a gente tem 2 costureiras que fazem esses processos. Mas desse processo de costura eu entendo tudo, porque começou por mim. Mas hoje a gente também tem existem outras modalidades de boneca. Na Amora não, mas existem as bonecas de plástico, por exemplo, que são as bonecas que são produzidas em série, nas fábricas. Na Amora a gente não utiliza plástico na nossa produção, né? A gente não produz plástico, a gente não gera esse resíduo, porque a gente entende que já existe muito plástico no mundo, a gente não precisa gerar mais esse resíduo. Então, tudo na Amora é feito de tecido, de papel, a gente não usa inclusive plástico bolha. Mas voltando para falar sobre a fabricação das bonecas, a gente tem 2 modelos de bonecas diferentes. A gente tem uma boneca que ela é toda de tecido, que ela é mais simples, inclusive isso veio para que a gente conseguisse acessibilizar ela mais, né, um preço mais em conta, para que as pessoas pudessem ter mais oportunidade de comprar. E existe uma boneca que é mais complexa, que ela tem os membros separados, então são costurados separadamente para dar mobilidade, então as pernas, os braços, o cabelo, tudo é separado, o cabelo tem textura, as roupas são removíveis, tudo é costurado aqui, né? E é um processo mesmo, a gente produz primeiro uma parte, depois outra, depois junta tudo. Isso consegue ser transformado naquela escola, e isso para mim é muito positivo, é muito revolucionário, assim, porque é entender que as bonecas estão cumprindo o papel para qual elas foram pensadas, né? Elas estão dentro das escolas, mudando a educação, transformando a educação para uma educação de fato antirracista. Olha, o país que é o maior fabricante no mundo de bonecas e depois isso é pulverizado
para outros países é a China. A China é que faz as maiores bonecas do mundo. Por quê? As empresas contratam o trabalho da China, manda a forma, olha, eu quero que você faça esse tipo de boneca. E quem fabrica mesmo é a China. E depois os Estados Unidos manda para os Estados Unidos, põe o símbolo da empresa dos Estados Unidos e vem embora. Por que a China? Porque a mão de obra da China é muito barata. Então, todas as empresas do mundo procuram a China para fabricar esse tipo de produto ou outros produtos sem ser os brinquedos, não é? Boneca, brinquedos, videogames, tudo aonde é a China. É o maior fabricante. Olha, nós somos grandes produtores de boneca ainda. Lógico que não queira comparar com 1970, 80, 90, 2000, né? Que as coisas foram dificultando para o país em relação a impostos, a mão de obra. Então, hoje, o que acontece? As grandes fábricas fabricam, mas a maioria ela fabrica com o símbolo dela na China e vem para cá com o nome dela. Então, assim, fabrica lá, caixa dela, tudo imaginando que foi feito no Brasil. Mas, na realidade, a China que fez os produtos daqui, não que o Brasil não fabrique. Fabrique, mas em escala menores. Nossos insumos são todos locais. Na verdade, a gente tem um lema aqui que a gente fala que é comércio justo, local e social. Justo porque a gente valoriza toda a nossa cadeia produtiva, que é uma cadeia produtiva pequena, mas também por isso a gente precisa valorizar, né? Social, porque a gente é um negócio social, porque para cada boneca Amora que a gente vende, a gente doa um outro brinquedo para a escola pública. Então, para além da representatividade negra, existe essa questão do impacto social. E local, porque a gente utiliza insumos locais. Então, nossos insumos a gente opta por trabalhar com fornecedores daqui da Bahia, mas não só da Bahia, porque a gente não consegue encontrar só na Bahia, mas do Brasil, né? Então, os fornecedores são locais nesse âmbito do Brasil. A gente não trabalha, por exemplo, com fornecedores da China, de outros países que a gente não conhece esse mercado, a gente não sabe como é produzido isso, se tem trabalho análogo à escravidão, se tem trabalho escravo, se tem trabalho infantil. Então, a gente opta por trabalhar com o negócio local. Isso, muitas vezes, encarece um pouco o produto para quem está olhando de fora, que compara com um produto mais barato, de plástico, produzido na China. Mas, quando as pessoas entendem o valor do nosso negócio e tudo que está envolvido nessa cadeia produtiva, elas percebem que, na verdade, é um preço justo. Eu posso falar do que mudou no negócio da Amora, então no micro, até hoje, de quando eu entrei nesse ramo de bonecas, mas eu posso falar também do macro, né? Do que mudou no mundo, do que mudou no Brasil, de 2016 para cá. Então, no macro, eu percebo que houve um reforço muito forte da negritude, né? Existem mais empresas se pronunciando, existem mais empresas reforçando essa diversidade, essa negritude, e até por uma questão mercadológica mesmo, não necessariamente por conta do ESG ou porque são empresas sociais, mas porque precisam se posicionar sim. Depois do movimento Black Lives Matter, depois da morte de George Floyd, a gente viu um fortalecimento muito forte desse discurso por conta das empresas, né? Então isso, pra gente que trabalha com bonecas negras, isso deu uma fortalecida na nossa marca. A gente trabalha desde 2016, mas parece que só agora as pessoas começaram a descobrir que racismo existe, né? Mas eu posso falar também do que mudou no micro, né? Quando a gente começou, era eu que costurava, era eu que fazia tudo. Então, a Amora, ela era muito pequena. A gente ainda é um negócio, uma empresa pequena. Não somos e nem pretendemos ser uma fábrica, né, de ter esses processos de fabris. Nosso processo é artesanal e vai continuar sendo, porque faz parte do nosso modelo de negócio.
Mas de quando a gente começou até hoje, muita coisa mudou, inclusive o modelo das bonecas, né? A gente produz mais bonecas, a gente consegue colocar bonecas mais acessíveis no mercado, a gente consegue colocar uma diversidade de bonecas no mercado, a gente consegue trazer bonecas com variados tons de pele, que antes a gente só tinha uma tonalidade. Então, muita coisa mudou. Deixa eu só explicar pra você uma coisa. Sempre que a gente faz porque a gente leva as bonecas para as escolas, né? A gente faz doação de brinquedos Amora para as escolas. Antes da gente fazer a doação, a gente faz um questionário avaliativo para entender como é que tá aquela escola. Depois a gente faz depois que recebe, depois de 3 meses, a gente aplica um novo questionário, que é para entender essa curva de transformação. E daí é muito interessante porque a gente recebe esses depoimentos, né? Então a gente faz essa análise qualitativa que as professoras depõem, e elas trazem muitas questões, assim, que as crianças às vezes cometiam bullying, que não é bullying, é racismo, né? Umas com as outras por conta da textura do cabelo, por conta da cor da pele. E depois que é feito esse trabalho na escola, com as bonecas, com as roupas das bonecas, com a textura do cabelo da boneca, com a cor da pele da boneca, isso consegue ser transformado naquela escola. E isso pra mim é muito positivo, é muito revolucionário, assim, porque é entender que as bonecas estão cumprindo o papel para qual elas foram pensadas, né? Elas estão dentro das escolas, mudando a educação, transformando a educação para uma educação de fato antirracista. Olha, quantos tipos que é fabricada no Brasil, hoje, no mínimo, porque assim, teve a feira dos brinquedos na Blink, que chama... E essa feira dos brinquedos lá lança todos os brinquedos que vai acontecer no ano, como fosse feira do automóvel. Então, em abril, teve a feira dos brinquedos. E lá que lança todos os brinquedos que vão ser vendidos no ano, que é esse ano, né? Natal, Dia das Crianças e sucessivamente, né? Então, todo ano tem uma renovação. Eu acho que hoje as fábricas de modelos diferentes têm mais de 1000 produtos sendo feitos diferente do ano passado. Então, essa diferenciação são modelos novos, bonecos novos, para atrair as crianças para ter um novo brinquedo. Eu posso dizer que o diferencial da Amora é que a Amora é um negócio social, que ela trabalha para construir essa educação antirracista, né? Então, assim, a gente trabalha no modelo de negócio que chama One for One, que é para cada uma que é vendida, a gente doa um outro brinquedo para uma escola pública. Então, esses brinquedos, eles são doados em eventos, que a gente chama de Eu Brinco, Eu Existo, porque a gente entende que quando uma criança negra brinca com uma boneca negra, ela se reconhece enquanto protagonista da sua história. Então a gente leva essas bonecas para doar, mas não são só as bonecas que ficam, a gente leva uma contadora de histórias, vestida igual a boneca, a gente leva uma casinha da Amora, então a contadora entra na casinha antes das crianças chegarem no ambiente, e aí eu coloco a boneca lá dentro e de repente sai a contadora, andando, falando, contando histórias, e as crianças pequenininhas realmente acreditam, né, dentro do universo lúdico delas, que a boneca se transformou numa boneca humana, que fala, que conta histórias, e é muito rico isso, é muito bonito. Olha, meus planos futuros para a Amora são que a gente consiga trazer cada vez mais diversidade nos brinquedos, nas bonecas. Como assim? Explico. Hoje a gente tem diversas bonecas de Amora Sereia, a gente tem tonalidade de pele diferente, a gente tem a coleção Profissões que tinha vamos lançar a Amora Médica, mas lançamos a Amora Professora. Então, diversidade nesse sentido, mas também diversidade no sentido de trazer bonecas indígenas, de trazer bonecas com vitiligo, de trazer bonecas que são representadas de forma minorizada, tá? E aí, não falo só da população negra, mas também de todas as populações que são representadas de forma minorizada, porque, de fato, é construir essa educação antirracista, né? Então, pretendo trazer cada vez mais diversidade para as bonecas.